Homenagem, o obelisco traz nomes de pioneiros de Votuporanga. Contação de histórias, crianças se divertem em espaços culturais do FLIV. E ainda nesta edição, jogador do CAV é preso, acusado de cárcere privado. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Boa tarde. E esta edição do TVU Jornal começa falando da história de Votuporanga. A cidade, fundada há 77 anos, contou com o trabalho e apoio de muitas famílias que residem aqui até os dias de hoje. E para homenagear esses pioneiros, será inaugurado na próxima sexta-feira, dia do aniversário da cidade, um obelisco com mais de 300 nomes de famílias que tiveram grande importância para o crescimento da cidade. Seu Paulo lembra com carinho dos amigos que tiveram papel importante no desenvolvimento da cidade. Na época, os recursos eram escassos e até carroça era usada para a entrega de produtos. Eu tenho uma memória muito feliz do Agnello. Agnello Ferreira, ele era oleiro, né? Ele era um trabalhador excelente, sabia o que fazia, gostava do que fazia, e conheço na profundidade a projeção dele na cidade, porque ele era amigo íntimo do meu pai. Uma outra família que eu tenho assim, muito orgulho deles também é a Francisquete, o seu Albino. O seu Albino era carrinheiro e nós dependíamos muito dos carrinheiros, que com a nossa loja de imóveis fundada em 1946, o caminhão, veículos motorizados, na época era muito difícil. Então o seu Albino e muitos outros, igual o Francisquete, nos serviam dessa maneira com as cargas mais leves, mas ajudou muito no nosso desenvolvimento e, consequentemente, das cidades. E cada um deu sua contribuição em diversos setores, como no comércio, na agricultura, indústrias e serviços. Cada um tem a sua característica, a sua importância, o seu significado, porque todos trabalhavam com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, o amor pela terra, né? E todos nós fazíamos de tudo para que a cidade crescesse. Não tinha assim limites. Nós fazíamos tudo que era possível. Esses amigos de Seu Paulo serão homenageados por este monumento. Esse projeto é antigo, da década de 60, e só agora que ele foi colocado em prática. O obelisco serve para homenagear 345 pioneiros que transformaram Votuporanga em município no período de 1939 a 45. Ele será o marco zero de Votuporanga. Depois de anos guardado no Museu da Cidade, há 3 foi criada uma comissão para definir os nomes dos pioneiros que fizeram parte da história de Votuporanga. Muitas pessoas começaram a vir para cá. E essas pessoas que nós chamamos de pioneiro, são pessoas que vieram para Votuporanga e se estabeleceram. Um trouxe uma venda, o outro uma sorveteria, o outro trouxe o cinema aqui na frente, né? Vieram as olarias fazendo tijolo, veio o primeiro dentista prático, né? O engenheiro, o agrimensor. Então essas pessoas que aqui se estabeleceram e fizeram isso aqui virar uma cidade. Uma audiência sobre o caso Elton será realizada hoje em Votuporanga. A morte do jornalista aconteceu no dia 26 de fevereiro em Valentim Gentil. Durante a audiência de hoje, devem ser ouvidas testemunhas e possivelmente os réus. Caso o juiz opte, poderá também acontecer o debate das teses de defesa e acusação. A audiência acontece a portas fechadas a partir das 3 horas da tarde. Mais informações você confere no TVU Jornal, segunda edição. O morador de Fernandópolis, Wellington Rodrigo Couto Moreira, de 31 anos, foi comunicado há 15 dias através do REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, que seria compatível com um paciente que está internado em São Paulo. Esta semana, novos exames foram feitos para confirmação. A doação realmente será possível, constatando o grau de compatibilidade com o paciente, que é do mínimo de 85%. Se for aceitável o transplante, Rodrigo será o segundo morador de Fernandópolis a doar medula óssea.
Caminhar pela calçada da rua Isamar exige cuidado redobrado próximo ao cruzamento de uma avenida em Araçatuba. No local, há uma boca de lobo com uma tampa de proteção quebrada, o que preocupa quem passa por lá. Os moradores pedem que seja feita a manutenção. Em nota, a assessoria informou que em algumas semanas o problema será resolvido. A Prefeitura de Araçatuba gastou nos últimos 2 anos mais de 11 milhões na reforma de 14 escolas municipais de educação básica e entregou pelo menos 4 delas mal acabadas. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para apurar de que forma ocorreu a reforma, após denúncia feita por uma vereadora da cidade. Os recursos utilizados nas reformas foram todos enviados pelo governo federal. A Polícia Militar de Santa Fé do Sul apreendeu em flagrante um adolescente de 15 anos. Ele estava acompanhado de 2 colegas que fugiram antes da chegada da polícia. O trio quebrou um vidro do Museu Municipal, localizado na estação ferroviária. Furtaram uma espingarda tipo chumbeira e 2 espadas antigas que foram encontradas atrás do bebedouro de água. Após prestar depoimento, o adolescente foi liberado sob a responsabilidade da mãe. O Conselho Tutelar irá acompanhá-lo, adotando as medidas necessárias. E 9 alunos do Colégio Unifev são finalistas da Olimpíada Nacional, que acontece nos dias 16 e 17 de agosto na Universidade Estadual de Campinas. Este é o 5º ano em que a escola conta com representantes na final da disputa. Entre os alunos participantes, desde a primeira edição da Olimpíada, 2 já ganharam medalha de bronze. E o Festival Literário de Votuporanga começou na sexta-feira e segue até o próximo domingo. O maior festival do interior de São Paulo busca incentivar o gosto pela literatura. E a programação do FLIV continua. As apresentações começam todos os dias por volta das 7h30 da manhã e seguem até a noite. Já pensou em usar o celular na sala de aula? E que tal ir além do que o professor ensina utilizando um aplicativo de bate-papo? Durante o Papo Cabeça com o professor e escritor Geraldo de Almeida, os jovens entenderam que o celular não serve apenas para conversar com amigos, mas também para aprender. Com a tecnologia de hoje, a gente pode conhecer mais sobre isso que ele está falando hoje. Tem escola que usa tablet, como se fosse livro, caderno. Em 50 minutos de conversa, os jovens ficaram conectados à internet. Respondiam ao que Geraldo perguntava, mas a resposta não era de maneira convencional. Precisava ser enviada via celular. A escola ainda não assumiu essa tecnologia como parte da metodologia de aprendizagem. Então o aluno ainda tem que pedir permissão para poder usar uma plataforma que ele já usa just in time e o tempo todo na vida dele. Depois da atividade, os professores já pensam em como usar a tecnologia ainda mais a favor deles. Uma nova maneira de comunicação aliada à educação. O celular utilizado em sala de aula, desde que adequadamente, usando essa tecnologia, é uma ferramenta muito interessante, porque a gente faz pesquisa com os alunos, eles têm grupo no WhatsApp, então muitas vezes a gente acaba mandando recado, disparando alguma coisa no grupo e atinge coletivamente todos os alunos. E no Festival Literário de Votuporanga, as crianças também aprendem a gostar de ler brincando. Neste espaço, depois de passarem pelo escorregador que sai de uma biblioteca, as crianças podem dar uma volta e aqui vão encontrar um banco. Vão sentar não apenas para conversar com os amigos, mas principalmente para viajar pelo mundo dos livros. Eu tô gostando de brincar, de ler. Um espaço aproveitado não só pelos pequenos. Aqui os pais encontram mais uma maneira de despertar o gosto pela literatura. As crianças se divertem e de quebra aprendem a ter cultura, aprendem a gostar de ler também. Nós já fomos onde tem uns livros para vender, ela já viu um monte, se interessou, ela está brincando muito, ela está gostando muito. E ainda nesta edição você confere mais informações sobre o Festival Literário de Votuporanga. E no próximo bloco você confere: jogador do CAV é preso por manter companheira em cárcere privado. Mais detalhes logo após o intervalo.
E ainda estamos no inverno, mas pelo jeito os casacos continuam guardados no armário. Confira agora a previsão do tempo para hoje em Votuporanga. A terça-feira é de predomínio do sol. O dia segue com tempo firme sem possibilidade de chuva. A temperatura fica entre 18 e 34 graus. Neste momento, Votuporanga registra 32 graus. E as inscrições para a 7ª Mostra Unifev já estão abertas e seguem até o dia 22 de setembro. O evento é gratuito e acontece nos dias 26 e 27 de setembro na cidade universitária, reunindo estudantes de diversas escolas estaduais de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A mostra é aberta para a comunidade e, para participar, basta preencher a ficha de inscrição no site da instituição www.unifev.edu.br. Mais informações pelos telefones 0800 015 0228 ou no 3405-9999. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em São José do Rio Preto, as vagas são para operador de caixa, operador de guincho e repositor de mercadorias. Interessados devem procurar o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua Boa Vista, 666. Já em Catanduva, há vagas para faxineiro, operador de escavadeira e polidor de metais. Informações na Avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no bairro Joaquim Lopes, ou também pelo telefone 17 3522 1194. Em Birigui, as vagas são para auxiliar de montagem de calçados, auxiliar administrativo e de escritório e montador de calçados. O PAT fica na Rua Bandeirantes, 143, no centro. Já em Araçatuba, vagas para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo de pessoas e auxiliar de armazenamento. Informações na Rua Almirante Barroso, 47, Centro, ou também pelo telefone 18 3624 5966. E voltamos a falar sobre o FLIV, Festival Literário de Votuporanga, um evento multicultural que em 10 dias reúne diversas atividades relacionadas à literatura. Hoje pela manhã, nossa equipe acompanhou de perto um espaço reservado para contação de histórias e para dar asas à imaginação. Aos poucos, as crianças vão chegando e se acomodando. O espaço reservado para a contação de histórias vai ficando lotado. Cada rostinho traz a expectativa do que está para acontecer. De repente, o contador de histórias rouba a cena. E aí, o que aconteceu com o Lelé? Ficou triste, ficou desesperado. E aí ele resolveu fazer o quê? Fugir do circo. Aos poucos, as crianças vão se deixando levar por um mundo de imaginação e fantasia. Elas ficam sabendo da história de um palhaço meio doido, mas com um grande coração, que junto com os amigos se encontram em um circo na Cidade da Alegria. De repente, as crianças se deixam levar pelo enredo e passam a integrar a história. A multidão inteira começou a bater palma e gritar: começa, 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 começa! É fantástico, né? Ser um contador de histórias, a gente entra dentro da história, né, e tenta passar isso para as crianças, para quem está assistindo. E no caso desse ano, foi bacana porque eu que criei a história. Eu criei a história de 3 palhaços que se encontram, se conhecem e vão trabalhar no circo. Então ficou uma história bem bacana e divertida. A contação de histórias, além de dar asas à imaginação das crianças, é feita baseada em obras literárias, o que incentiva o hábito pela leitura. Sim, eu gosto de fazer essas contações dessa maneira, né? Com o livro na mão, porque incentiva a criança a pegar o livro e ver o que está lá e a partir dali criar outras coisas, né? Na imaginação da criança. No fim da aventura, artista e o pequeno público se misturam. As crianças levaram para casa uma história para contar e uma experiência que com certeza valeu a pena. Achei muito legal, né? O incentivo que ele faz com as crianças, deixando as crianças bem alegre, atenta, né? O personagem é bem legal. Aí tem vezes que eles fazem o teatro, mas igual o livro, aí a gente fica mais interesse e acaba lendo o livro também. Aí a gente fica mais com interesse, vai vendo mais livros. É bem legal. Gostou bastante? Gostei. Eu gosto muito que dá pra imaginar como seriam os personagens e tudo. Bem legal.
E ainda nesta edição do festival acontecem diversas apresentações culturais e participam autores renomados. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pelo evento. A programação completa você confere no site flivevotuporanga.com.br. E o CAV continua sendo notícia nos veículos de comunicação de Votuporanga, só que desta vez nas páginas policiais. Josiano Garofolo traz mais informações. Olá a todos, o jogador de futebol Bruno Zebra do Clube Atlético Votuporanguense foi preso na tarde de ontem pela Polícia Militar durante um treinamento. Bruno é acusado de manter a companheira de 19 anos em cárcere privado em uma casa na rua Rafael Bianchi, no bairro Coab, na zona norte de Votuporanga. Ele também deve responder por ameaça e lesão corporal. A mulher diz que a situação era frequente nos últimos meses. Por se tratar de um crime sem direito à fiança, ele ficará preso. O que é uma pena, né? Bruno jogou o primeiro jogo do Clube Atlético Votuporanguense na Copa Federação Paulista como titular na lateral direita e agora passa por essa situação. Josiano Garofolo para o TVU Jornal. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você uma ótima tarde e até amanhã.